Graça e paz a todos, bem-vindos a mais um Discipulado Videira. E na aula de hoje nós vamos estudar a respeito do que o Senhor Jesus falou sobre o terrível hábito do ser humano, que é o de fazer julgamento do seu próximo. Para iniciar esse estudo de hoje, eu convido você a ler comigo o texto base dessa lição, que está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 7, do verso 1 ao verso 6. Acompanhe comigo. Não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e, voltando-se, vos despedacem. Muito bem, queridos. Dando início então à nossa aula de hoje, nessa lição nós iremos estudar a respeito do julgamento precoce, o juízo que não se baseia na justiça divina, e o juízo hipócrita, que é, na verdade, um ato de autocondenação. Em todo o discurso do Sermão da Montanha, que nós já estudamos anteriormente, nós vemos o Senhor Jesus ele revelando e condenando com muita veemência toda a hipocrisia dos judeus, dos escribas e religiosos daquela época. No próximo bloco, nós vamos contextualizar e abordar esse tema do hábito de julgar o próximo ou julgar os outros sob a ótica divina e que está presente nesse sermão que foi dito pelo Senhor Jesus. Ele também falou sobre o juízo de Deus sobre todos aqueles que julgam o seu próximo. Vamos falar a respeito do hábito de julgar. O contexto dessa lição ela se dá na continuação do Sermão da Montanha, que foi iniciado lá no capítulo 5 deste mesmo Evangelho de Mateus e que agora segue no capítulo 7. E o Senhor Jesus ele começa o texto dizendo: não julgueis para que não sejais julgados. Este tema ele é tão importante que ele não foi tratado apenas pelo Senhor Jesus, mas também pelo apóstolo Paulo, como você vê aí nessa referência de Romanos, capítulo 2, versículo de número 1. E também um outro texto que eu deixo para você, que está aí em Tiago, capítulo 4, do verso 11 ao verso 12. Julgar significa emitir juízo, bom ou mal, sobre algo ou alguém, com base naquilo que se vê ou que se observa. O hábito de julgar o próximo pela ótica humana, ela possui ao menos 3 vertentes. Eu gostaria que você observasse essas vertentes comigo. Acompanhe quadro a quadro o que o julgar o próximo traz de vertentes para que a gente possa observar nesta lição. Como você vê nesse primeiro quadro, o julgamento precoce ele tem como base se sentir superior, ter opiniões sobre alguma coisa ou alguém, olhar sob aparências, catalogar e compactar pessoas, ou seja, classificar, reduzir, diminuir,
ou querer ser como Deus. Nesse outro quadro que você vê, o que causa o julgamento são os sentimentos de orgulho, insegurança, ciúme e imaturidade. E no terceiro quadro, ou terceira vertente, o julgamento tem como seus principais sintomas conflito, a discórdia, o legalismo, a falta de compaixão, a intolerância, a falta de tolerância com as fraquezas dos outros, se isolar, senso de superioridade, fofoca, entre outros. Então você vê que o julgar ele tem outros quesitos que estão inseridos e que nem sempre, às vezes, a gente consegue observar. Mas, pela palavra, estamos aqui entendendo e se aprofundando nesse assunto tão importante e tão relevante para cada um de nós. Quando o Senhor Jesus disse, não julgueis para não serdes julgados, o Senhor Jesus ele fala sobre a atitude humana de apontar defeitos em uma outra pessoa a partir da sua própria opinião, sem reconhecer os seus próprios erros. E aí, na justiça dos homens, quando uma pessoa está perante um juiz, há duas possibilidades: a absolvição ou a condenação. Um dos caminhos é sentenciado a partir de parâmetros que são definidos pela lei do país, que é a verdade tomada como referência no território desse país. A Bíblia afirma que Deus é um juiz justo, conforme essa referência de 2 Timóteo. Ele é o único capaz de julgar segundo os parâmetros da mais perfeita justiça. Mas, no entanto, o próprio Deus, esse Deus da justiça, ele instituiu juízes humanos e dotou esses humanos da capacidade de julgar com base nos princípios estabelecidos pelo Senhor. Nenhum julgamento ele pode ser considerado justo se não levar em conta ou em consideração a justiça divina. O juízo que Jesus condenou nesse contexto é o juízo que falta em dois pontos principais: o que não leva em consideração a reta justiça, e o juízo hipócrita, que é quando damos um veredito do qual nós mesmos somos merecedores. A reta justiça. Nós abrimos aqui um parêntese para falar também sobre o julgar segundo a reta justiça. No Evangelho de João, capítulo 7, verso 24, Jesus ele está ensinando no templo em Jerusalém, diante dos judeus que estavam ali na festa dos tabernáculos, ensinando para que eles julgarem, ou que julgassem segundo a reta justiça e não pela aparência. A reta justiça é aquela que parte dos princípios, ou parâmetros que o próprio Deus instituiu na sua palavra. O juízo que não leva em consideração a justiça divina, ele é um juízo precoce, sem fundamento e que parte de uma perspectiva própria, ou segundo o que simplesmente a pessoa observa. E aí eu quero citar aqui alguns exemplos na Bíblia de julgamentos precoces. Pessoas que, como nós, também fizeram julgamentos precoces, segundo a sua aparência, e que tiveram depois uma correção da parte do Senhor, porque Deus ele vê não como o homem vê. Eu quero que você acompanhe comigo esses exemplos. O primeiro deles, em 1 Samuel, no capítulo 16, Deus ele enviou Samuel à casa de Jessé para ungir entre os seus filhos o novo rei de Israel. Só que Samuel cometeu um erro grave ao julgar com base nos seus próprios parâmetros, ou pela aparência, quando ele viu Eliabe,
e julgou que Eliabe seria o futuro rei de Israel, né, pela beleza, pela sua formosura. E não era bem assim. Samuel ele se equivocou em seu juízo porque não levava em consideração a justiça divina, mas foi corrigido por Deus a tempo. E então ele aí acaba ungindo Davi como rei de Israel, porque essa era a vontade do Senhor. O juízo de Deus ele é perfeito, porque Deus vê o que há no coração do homem. Nós não temos essa tal capacidade. Por isso nós devemos olhar pelo prisma da justiça divina. Um outro exemplo, no Evangelho de Lucas, conforme você vê na referência, capítulo 18, Jesus ele conta uma parábola sobre dois homens que subiram ao templo para orar, né? E essa é a parábola do fariseu e do publicano. O fariseu ele quis expor a sua justiça em comparação com a dos outros homens e também com a do publicano que estava ali do lado dele. Ele se achava justo a seus próprios olhos. Só que seu juízo, no entanto, não levou em consideração a justiça divina. E ele, com certeza, conforme diz a palavra, ele foi reprovado por Deus nessa questão. Já por outro lado, o publicano, ele tipifica o verdadeiro Filho de Deus, porque ele teve consciência do seu pecado, da sua culpa, e aí se volta para Deus, quebrantado, suplicando perdão, misericórdia, e que no final da história, no fim, ele saiu justificado pelo Senhor. O juízo de autocondenação. A autocondenação é quando a pessoa condena a si mesma naquilo que ela julga. Os fariseus eles praticavam constantemente essa forma de juízo porque eles julgavam as pessoas estando na mesma condenação do que elas. Lembra daquela passagem da mulher adúltera? Em João capítulo 8, conforme você vê aí, os judeus eles trouxeram uma mulher apanhada no próprio ato de adultério. E aí levaram ela até Jesus para ouvir o que Jesus iria dizer, né? Dar o veredito sobre aquilo. Mas Jesus não precisou dar veredito nenhum. Ele apelou apenas para a consciência de cada um, trazendo à tona o pecado que cada um deles carregava. Conforme você vê aí, a frase foi simples: aquele que entre vós está sem pecado, que seja o primeiro que atire pedra contra ela. Então as suas próprias consciências condenaram aqueles judeus. Não ficou ali nenhum sequer digno de atirar uma pedra, de jogar uma pedra contra aquela mulher. Porque todos os fariseus que estavam ali e condenavam aquela mulher também eram dignos da mesma condenação. Por isso foram todos embora. Isso mostra, né, que é um juízo hipócrita, né? É uma forma de juízo que se encaixa na proibição de Jesus nesse contexto. E a gente vê ainda no mundo, né, coisas desse tipo, conforme você vê nessa imagem aí desta mulher, né, que lutou para não ser apedrejada, né, e houve uma mobilização internacional para que ela pudesse ser justificada do seu pecado. Vamos falar agora sobre o argueiro e a trave, dois elementos que foram usados pelo Senhor Jesus. E aí no versículo 3, o Senhor adverte dizendo: e por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? O argueiro, ele é uma partícula bem pequena, separada de qualquer corpo, né? É um grânulo, popular cisco. E ele é insignificante em relação à trave, que seria uma viga de madeira grossa e comprida. Isso nos mostra o que Jesus nos adverte como juízes humanos que somos. Como nós podemos enxergar um cisco, uma coisa tão pequena, né, no olho de alguém, enquanto existe uma trave, né, uma tora de madeira, podemos dizer assim, né, atravessada no nosso olho? Ou seja, em outras palavras,
Como nós podemos julgar o nosso irmão quando nós somos passíveis do mesmo juízo? Por isso que a palavra do Mestre, ela revela isso como hipocrisia, ou seja, é exigir dos outros aquilo que não se pratica, né? Ou falsidade, fingimento. E a hipocrisia, ela é condenável pelo Senhor e pela justiça da sua palavra. A medida do juízo. O texto ele segue dizendo e advertindo, né? E com medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Deus ele é um justo juiz e que julga com a mais fiel justiça. Pode ter certeza disso. E a justiça, ela não somente é uma qualidade exercida por Deus, como também é um atributo moral da sua natureza, isso é, ele não pratica simplesmente a justiça, mas Deus, ou o Senhor Jesus, né? Ele é a justiça em pessoa. E Deus retribuirá a cada um segundo o que ela propôs de fazer aqui na terra, segundo as suas obras, conforme o Salmo 62. E esse juízo ele será executado pelo Senhor no final de toda a história, né? O justo juiz, ele vai julgar as nossas causas, vai colocar tudo na balança, conforme Apocalipse 20:13. Ao crente não compete julgar, né? E nem querer fazer justiça com as próprias mãos, porque a vingança ela pertence a Deus e Ele apenas, né? Somente o Senhor ele pode dar ao justo a retribuição pelo bem ou pelo mal que ele fez, seja nessa vida ou seja na vida futura, conforme a referência de Romanos, que você pode ver aí, capítulo de número 12. E o Senhor Jesus finaliza, né, dizendo: não deis aos cães as coisas santas, nem deitei aos porcos as vossas pérolas. O Senhor Jesus aqui, nesse versículo 6, ele usa animais, como também em outras vezes, para representar a característica espiritual de certas pessoas. Por exemplo, ele chamou Herodes de raposa. Em outros textos, ele chama os fariseus de serpentes e raça de víboras. Mas também, com muito carinho, muito amor, ele diz que os seus seguidores, né, ou seus discípulos, são chamados de ovelhas. No Velho Testamento, os sacerdotes eles podiam comer de certos sacrifícios que eram oferecidos ao Senhor. Era direito deles, né, apreciarem o que era colocado ali no altar. Uma parte era tirada para eles também poderem se alimentar. E aí seria impensável que o sacerdote ele pudesse jogar essa comida sagrada para algum cachorro que estivesse ali próximo do tabernáculo, porque o cachorro não seria capaz de apreciar o valor daquela comida. De uma mesma forma, né, se alguém jogasse, né, para um porco pérolas, né, que é coisas raras, né, de grande valor, de beleza, o porco jamais ele iria apreciar a beleza daquilo que estava sendo jogado para ele ali. Então, nessa analogia, existem também cães espirituais nesse mundo, ou seja, pessoas que simplesmente não vão apreciar o valor das coisas espirituais e tudo que ela representa. E aí o Senhor Jesus disse que nós não devemos forçar o evangelho sobre essas pessoas. Já para aqueles que estão famintos, sedentos de justiça, nós devemos dar todas as oportunidades para que elas possam aprender a vontade de Deus. Mas para aqueles que já mostraram a falta de interesse, né, e não quererem saber, né, não darem o devido valor às coisas espirituais, né, nós não devemos então forçar ninguém a obedecer aos mandamentos do nosso Mestre.
Muito bem, queridos, chegamos à conclusão desse breve estudo de hoje, concluindo que o julgamento, em muitas situações, ele é necessário. Porém, o julgamento ele deve ter propósitos bem definidos, que são preservar as verdades bíblicas e exortar alguém ajudando a consertar o que está errado. Portanto, qualquer julgamento com intenção egoísta e soberba, esse tipo de julgamento não é aprovado por Deus. E vale lembrar que a história final da humanidade ela se dará em 2 tribunais. O primeiro, o tribunal de Cristo, onde a igreja será julgada para galardões, e no final de tudo, o grande trono branco, o juízo final, onde a humanidade passará pelo juízo de Deus para definir condenação ou salvação. Muito bem, queridos, encerramos mais um importante discipulado videira. Eu espero que você e toda a sua família tenham sido ricamente abençoados com o ensinamento de hoje. Se você gostou desse vídeo e ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no canal, ative as notificações e pode compartilhar para os seus irmãos, parentes, amigos, vizinhos, até para outras pessoas de outras igrejas. No mais, muito obrigado pela sua companhia, que Deus abençoe você, abençoe a sua casa e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Tchau, pessoal!